As aves fascinam o homem desde a antiguidade, seja pelo seu canto ou por suas penas. Mas um traço evolutivo marcante desses animais é a capacidade de voar. O voo foi uma das grandes conquistas dos animais ao longo da evolução. Cerca de 3/4 dos animais terrestres são capazes de voar. Mas como esses animais passaram a desafiar a lei da gravidade? Quando esses animais ganharam o ar? Quais adaptações levaram esses animais ao alçar voo pela primeira vez? Este trabalho tem como intuito de responder essas questões e como se deu o processo evolutivo para que as aves pudessem adquirir a habilidade de voar. A evolução das aves e do voo. As aves evoluíram a partir de um grupo de dinossauros conhecidos como terópoda. As evidências da transição evolutiva dos dinossauros terópodes para as aves têm se acumulado ano após ano, a partir de diversos campos do estudo científico, como a filogenética, a osteologia, a oologia, a etologia, entre outros. Os dromeossauros, grupo no qual incluem os velociraptors, tinham características bem semelhantes ao das aves. Assim, boa parte dos caracteres das aves podem ter sido derivados desse grupo. O primeiro registro fóssil de dinossauros descoberto a apresentar estruturas semelhantes apenas são filamentos simples, de 1 a 5 centímetros de comprimento, que foram encontrados em Sinosauropteryx. O primeiro fóssil de uma ave de fato só foi encontrado em 1860 na Alemanha. O fóssil do Archaeopteryx era rodeado de evidentes impressões de penas, muito diferentes de outros dinossauros emplumados. Essa figura exemplifica a evolução dos caracteres derivados das aves. Esses animais não eram aves, eram apenas dinossauros que possuíam plumas e algumas estruturas semelhantes às das aves. Isso nos sugere que as aves podem ter características que foram derivadas destes dinossauros não aves. Esta outra figura nos mostra similaridades estruturais de dinossauros não aves, arqueopteres e aves. Há uma reconstrução do esqueleto de Archaeopteryx, representado como B, comparado ao de um dromeossauro primitivo, representado como A, e ao de uma ave moderna, representado como C. E como as aves ficaram livres do solo? O vídeo a seguir sugere como teria vivido o Microraptor Guy de acordo com a teoria arborícola. O vídeo nos sugere de como teria vivido o Microraptor Guy de acordo com as hipóteses de como as aves ficaram livres do solo. A primeira é a hipótese arborícola ou a evolução das árvores para baixo, em que os ancestrais do Archaeopteryx eram trepadores arborícolas que pulavam de galho em galho. E com o tempo foram selecionadas maneiras que favoreciam o aumento da distância e da precisão do deslocamento entre as árvores, onde o animal não precisaria ir até o chão para trocar de árvore, dando origem ao voo planado e depois o voo batido. A segunda hipótese do chão para cima possui duas versões. A primeira dizia que os ancestrais das aves foram corredores bípedes velozes que batiam suas asas enquanto corriam, de modo a fornecer uma propulsão extra para a frente. A segunda versão sugere que os ancestrais das aves eram corredores bípedes que usavam as asas para auxílio nos saltos horizontais. Consequentemente, esses dinossauros passaram das corridas do nível do solo para corridas em pequenas inclinações, subindo em lugares cada vez mais inclinados com o auxílio das suas asas primitivas. Adaptações. O esqueleto das aves é modificado para permitir o voo. Os ossos são pneumatizados, ou seja, são ocos e cheios de ar, o que os tornam mais leves. Este traço provavelmente é um caráter ancestral da linhagem dos arcossauros, e não um caráter derivado de aves. Entretanto, essas características são mais desenvolvidas em aves maiores e menos desenvolvidas em aves que mergulham. A pneumatização entre os ossos do esqueleto é bem variada. Por exemplo, o esqueleto do crânio é em quase todas as aves pneumatizado. O esternio, a cintura escapular e o húmero também são pneumáticos e fazem parte de um sistema interconectado de sacos aéreos que permitem o fluxo de ar em uma direção através dos pulmões.
As aves, para desenvolver a habilidade do voo, passaram por diversas modificações anatômicas, onde o que era útil no ambiente terrestre passa a não ter grande utilidade no ar. Um claro exemplo disso é a transformação dos membros superiores, mãos, em asas. Todos os ossos dos dedos são reduzidos, incorporados às asas, e existem penas presas a eles. Com isso, as aves perderam a capacidade de manipulação e de se defender no solo. Embora essa perda tenha ocorrido durante o processo evolutivo, os registros fósseis mostram que a transição de um grupo de dinossauros em pássaros foi um triunfo, visto que as aves são um dos grupos de vertebrados mais bem-sucedidos da natureza. As asas das aves funcionam como um aerófilo, superfície de ascensão, e como um propulsor de movimento para frente. As rentes primárias, inseridas no osso da mão, executam a maior propulsão quando a ave bate suas asas e as suas secundárias ao longo do antebraço, fornecendo a força de ascensão. A ave também possui a habilidade de alterar a área, a forma de suas asas e a posição em relação ao seu corpo. Essas mudanças causam correspondentes na velocidade e na força de ascensão, que permitem que uma asa manobre, mude sua direção, aterrisse e decole. Além disso, as asas de uma ave não são uma estrutura sólida, como as asas de um avião, mas permite que alguma quantidade de ar flua entre as penas e através delas. A presença de penas é uma característica marcante das aves atuais. Entretanto, essas estruturas não são exclusivas das aves. Também são encontradas em outros grupos de dinossauros. As penas foram formadas a partir de modificação de escamas presentes nesses grupos, provavelmente com a função de isolamento térmico. As penas são simples e uniformes quanto à sua composição química. 90% de uma pena é formada de beta-queratina. Essa proteína também forma as escamas dos lepidossauros. 1% é formada de lipídios, 8% de água e o restante é composto de pequenas quantidades de proteína e pigmentos. Uma das adaptações que permite o voo das aves é o desenvolvimento da musculatura. As aves têm a musculatura muito bem desenvolvida, principalmente músculos peitorais, que ajudam no vigor do bater das asas. O volume relativo dos músculos do voo das aves está relacionado ao seu modo primário de locomoção, sendo que a musculatura da região peitoral é mais desenvolvida nas aves, que são consideradas como boas voadoras. O volume da musculatura varia com a função específica de cada ave desempenha. Uma ave voadora forte, tal como o beija-flor, compreende de 25 a 35% da massa corpórea total. Outra especialização que é essencial na hora do voo são os pulmões. Diferentemente dos mamíferos, que se expandem e contraem quando inalamos e exalamos, os pulmões das aves mantêm-se em tamanho fixo. Isso é possível devido à presença de estruturas denominadas sacos aéreos. Essas estruturas auxiliam na reserva de ar, tão necessário para que a ave consiga produzir energia suficiente para voar, assim como também contribuem para diminuir a densidade do corpo das aves, conferindo-lhe leveza. As aves são os únicos vertebrados que se deslocam rapidamente no ar, a tal ponto que a resistência ao vento e a forma aerodinâmica se tornam fatores importantes na sua vida. O falcão peregrino é considerado o mais veloz do mundo, atinge cerca de 320 km por hora, mas provavelmente muitos pássaros são capazes de voar a 50 km por hora. Nas aves, cuja velocidade são maiores, as penas de contorno criam junções regulares entre as asas e o corpo, eliminando fontes de turbulência que aumentam a resistência ao vento.